Artigo 59-A. Em exceção ao disposto no artigo 59 desta Consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual, escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o artigo 70 e o parágrafo 5 do artigo 73 dessa consolidação. Artigo 59-B. O não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal, diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Parágrafo único. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Artigo 60. Parágrafo único. Excetuam-se da exigência de licença prévia as jornadas de 12 horas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso. Artigo 61. Parágrafo 1º. O excesso, nos casos desse artigo, pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Artigo 62, inciso 3. Os empregados em regime de teletrabalho. Artigo 71. Parágrafo 4º. Não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50%, sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Título 2, capítulo 2A, do teletrabalho. Artigo 75-A. A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste capítulo. Artigo 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não se constituam como trabalho externo. Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Artigo 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Parágrafo 1º. Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes registrado em aditivo contratual. Parágrafo 2º. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Artigo 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso das despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado. Artigo 75-E. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Parágrafo único.
O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Artigo 134, parágrafo 1º. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos, e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Parágrafo 3º. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Título 2A. Do dano extrapatrimonial. Artigo 223-A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos neste título. Artigo 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial, ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Artigo 223-C. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados, inerentes à pessoa física. Artigo 223-D. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bens juridicamente tutelados, inerentes à pessoa jurídica. Artigo 223-E. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado, na proporção da ação ou da omissão. Artigo 223-F. A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente, com a indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo. Parágrafo 1º. Se houver cumulação de pedidos, o juízo, ao proferir a decisão, discriminará os valores das indenizações a título de danos patrimoniais e das reparações por danos de natureza extrapatrimonial. Parágrafo 2º. A composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, não interfere na avaliação dos danos extrapatrimoniais. Artigo 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará: inciso 1, a natureza do bem jurídico tutelado; inciso 2, a intensidade do sofrimento ou da humilhação; inciso 3, a possibilidade de superação física ou psicológica; inciso 4, os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão; inciso 5, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa; inciso 6, as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral; inciso 7, o grau de dolo ou culpa; inciso 8, a ocorrência de retratação espontânea; inciso 9, o esforço efetivo para minimizar a ofensa; inciso 10, o perdão tácito ou expresso; inciso 11, a situação social e econômica das partes envolvidas; inciso 12, o grau de publicidade da ofensa. Parágrafo 1º. Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Inciso 1. Ofensa de natureza leve até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 2. Ofensa de natureza média até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 3. Ofensa de natureza grave até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 4. Ofensa de natureza gravíssima até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Parágrafo 2º. Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º deste artigo, mas em relação ao salário contratual do ofensor. Parágrafo 3º. Na reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da indenização.